Bem-vindo à GeO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê. Eu sou Fabiano Serra. E o tema de hoje é prevenção de pré-eclâmpsia. Como é que a gente vai fazer a prevenção dessa patologia obstétrica que é muito comum, né, Fabiano? Muito frequente. Super prevalente, Jader. Esse é um tema muito importante, já que o Brasil, a primeira causa de óbito materno são as síndromes hipertensivas. Então a pré-eclâmpsia vem aí na liderança, inclusive é a principal causa de prematuridade letiva também. Então veja que é um tema para a gente abordar, para a gente conhecer e para a gente prevenir. Com certeza. E cada vez mais tem se estudado, né, sobre prevenção. Então, mas para a gente começar a nossa conversa, vamos definir assim, o que é a pré-eclâmpsia, como é que a gente diferencia ela da hipertensão crônica. Então, qual que é o conceito, né, de pré-eclâmpsia? Eu acho que é interessante a gente falar das 5 principais síndromes hipertensivas que a gente conhece, né? Os quadros hipertensivos que podem aparecer numa gestante. A pré-eclâmpsia é aquela paciente que começa o pré-natal com uma pressão normal, ela não tem história de hipertensão, ela é uma paciente, a princípio, normotensa. Após a 20ª semana de gestação, ela começa a ter um quadro hipertensivo. O que é quadro hipertensivo? Acima de 140/90. Então ela começa com um quadro hipertensivo que tem que ser confirmado. Se for uma pressão até no máximo 160/110, em 4 horas a gente repete essa pressão arterial. Se for uma pressão acima de 160/110, a gente está autorizado a repetir somente em 15 minutos. Porque já estamos falando de uma pressão muito alta, né? Então, a princípio, essa paciente tem que se acalmar ali, tem que melhorar e abaixar a pressão aí no máximo em 15 minutos. Não baixando, a gente vai considerar ela hipertensa, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Além disso, associado a isso, associado a esse aumento de pressão após a 20ª semana, a gente tem que ter proteinúria. O que é a proteinúria? É quando a gente tem mais do que 300 miligramas na urina de 24 horas de proteína, ou quando a gente tem uma relação proteinúria-creatinúria. Então a gente pega a proteinúria, divide pela creatinúria, quando essa relação é maior do que 0,3, isso numa amostra isolada de urina, ou ainda quando a gente não tem nenhum desses métodos acessíveis, ou a gente precisa de um resultado mais rápido, então a gente pega um dipstick, que é aquele para analisar a urina mesmo, e se a gente tiver uma cruz ou mais de proteína nessa urina, a gente também fala que essa paciente tem proteinúria. É interessante falar sobre a proteinúria hoje, que o melhor método para a gente fazer o diagnóstico é a proteinúria isolada. Então, aquela relação proteinúria-creatinúria. Então, aquela coisa da gente fazer urina 24 horas, isso não tem sido tão recomendado mais. É claro que se for a única opção, é o caminho, né? Maravilha. E aquelas pacientes que não têm proteinúria, né? Porque existem essas pacientes também. E antigamente era obrigatório, era mandatório que tivesse proteinúria. E hoje não é mais assim. Se a paciente apresenta algum sinal de descompensação, se ela apresenta algum sinal de comprometimento de órgãos, ou ainda, se ela apresenta algum comprometimento fetal, essa paciente também vai ser diagnosticada como pré-eclâmpsia. Então, o que seria isso? Então, os critérios até mudaram, viu? A rede brasileira de estudo sobre hipertensão arterial mudou alguns critérios baseados, claro, nos guidelines internacionais, etc e tal. Mas eles fizeram uma modificação porque antes os critérios eram os mesmos de síndrome HELP, os achados laboratoriais. Então, TGO era maior do que 70, agora eles reduziram para 40. Antes a plaquetopenia, o esperado era que fosse menor do que 100 mil, e agora menor do que 150 mil a gente já considera como critério. E o resto, assim, creatinina maior do que 1,1, se vier alteração de bilirrubina, DHL, enfim, se vierem os exames alterados clássicos como síndrome HELP, claro que a gente vai fechar o diagnóstico de imediato. Mas também se ela tem um quadro, por exemplo, de iminência de eclâmpsia, se ela dá entrada no hospital com eclâmpsia, com crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas, se ela tem um edema agudo de pulmão, se ela tem um AVC, né, um AVE, né, então essa paciente também será enquadrada como pré-eclâmpsia. E se ela tem, por exemplo, alterações fetais, comprometimento de vitalidade, tem uma restrição de crescimento intrauterina com a alteração de Doppler, essa paciente também é enquadrada como pré-eclâmpsia. Então esse é o primeiro ponto. E essa paciente, Jader, ela tem que ficar normotensa até 12 semanas depois do parto. Se após 12 semanas depois do parto ela persistir hipertensa, ela na verdade era uma hipertensa crônica.
E é interessante porque essa mudança, a gente acabava antes ficando muito refém da proteinúria, né? Muito. E aí, às vezes, acontecia da paciente ter todos os. Ela tinha sintomas premonitórios e vinha uma proteinúria normal e a gente ficava, poxa, mas então não é. E às vezes a gente acabava deixando passar alguma coisa, né? Então foi muito bacana essa revisão aí de ter tirado, né, o critério proteinúria como obrigatório, né? Claro que a gente tem esse critério, mas não é mais considerado um critério obrigatório, né? Inclusive, aquela história de que a proteinúria define gravidade, não define mais. Aquela história de 2 gramas de proteinúria em alguns protocolos, 5 gramas de proteinúria em outros, né? O que a gente sabe? É claro que se a gente tiver uma proteinúria de 10 gramas, poxa, isso me chama atenção, mas não define decisão terapêutica. Então, o que isso quer dizer? Eu não vou resolver uma gestação porque a paciente tem uma proteinúria de 10 gramas. Ela pode até me abrir o olho. Opa, essa paciente tem uma proteinúria muito grande. Então, eu vou ficar de olho nessa paciente, mas isso não vai me definir conduta. Então, por isso, também não entra mais como critério de gravidade. Isso é interessante também dizer para o pessoal. Mas a gente tem que diferenciar das outras síndromes hipertensivas. As outras são mais rápidas, claro. Mas, por exemplo, a hipertensão gestacional é aquela mulher também que não tem história de hipertensão, não tem hipertensão no começo da gestação, e após a 20ª semana de gestação, ela começa com um quadro hipertensivo, 140/90, repetido em 4 horas, confirmado, e essa paciente não tem nem proteinúria, nem alterações de órgãos-alvo, muito menos de alterações fetais. Então, essa paciente ela simplesmente tem um quadro hipertensivo. Essa é a hipertensa gestacional. Qual que é o grande pulo do gato na hipertensão gestacional? 25% dessas mulheres vão virar pré-eclâmpticas. Então a gente também tem que ter uma atenção especial para essas mulheres, porque elas, vez ou outra, vão aparecer com proteinúria ou vão manifestar outras formas da doença. A terceira é a hipertensão crônica. Essa é mais simples, né, Jader? Essa é uma paciente que começa o pré-natal hipertensa. Né? É uma paciente que tem ou histórico de hipertensão antes de engravidar, né? Ou ela começa o pré-natal hipertensa, e a gente muitas vezes ela até às vezes começa com uma hipertensão leve, que pode até aumentar depois, porque a gente sabe que no começo da gestação e no segundo trimestre em especial, existe uma queda natural dessa pressão arterial. Então, às vezes, você acha que a paciente está até descompensando e piorando, e não necessariamente. Às vezes, você não fez o diagnóstico no momento oportuno. Tá? Então, e a hipertensão crônica ela vai persistir hipertensa, inclusive depois do parto, vai persistir com essa hipertensão aí. Um dado interessante sobre a hipertensão gestacional é que ela se enquadra no mesmo critério lá da pré-eclâmpsia que a gente falou. Até 12 semanas tem que normalizar a pressão. Se persistir após 12 semanas, é hipertensão crônica. Então tem alguns detalhes. E existem alguns autores que falam, inclusive, que a hipertensão gestacional ela tem a possibilidade de ser hipertensão crônica. E ela tenha sido mascarada justamente nesse começo da gestação, no segundo trimestre ali, tenha ficado normalizada a pressão, mas na verdade ela era uma hipertensão crônica leve ali, que tinha níveis pressóricos em 140/90, que virou um 12/8 aí, um 120/80 no segundo trimestre, justamente porque deu uma baixada fisiológica da pressão. Sim, Tá? acaba ficando mascarada pela própria alteração fisiológica. E é por isso que é importante a gente olhar após 12 semanas do parto para a gente fechar esse diagnóstico definitivo. Né? A pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão arterial crônica é aquela paciente que a gente tem já o diagnóstico de hipertensão arterial e ela começa o pré-natal e a gente tem que fazer proteinúria para essas mulheres no começo do pré-natal. Isso é uma coisa super importante porque a gente vê na prática clínica que as pessoas não pedem essa proteinúria. Por quê? Porque se ela tiver uma lesão renal já por conta dessa hipertensão, pode ser que ela já tenha proteinúria. E aí, se ela já tem proteinúria, lá na frente, depois de 20 semanas, se ela piorar os níveis pressóricos, você não vai saber se ela fez pré-eclâmpsia ou se essa paciente já tinha proteinúria prévia, se era lesão renal. Então, a gente faz uma proteinúria de base no início do pré-natal para a gente ter também como parâmetro para comparar no futuro. E aí, essa paciente que faz sobreposição de pré-eclâmpsia é aquela paciente que depois da 20ª semana piora os níveis pressóricos, né? Então ela precisa de mais droga antihipertensiva, ou ela começa a apresentar comprometimento de órgão-alvo, né? Ou ela apresenta algum sinal, ou piora da proteinúria. Quanto de piora? 3 vezes. Então, se ela não tinha proteinúria e apareceu proteinúria, ela fez pré-eclâmpsia sobreposta. Se ela tinha proteinúria inicialmente, no começo do pré-natal, e depois aumentou em 3 vezes ou mais essa proteinúria, também a gente vai fechar o diagnóstico de pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão arterial crônica. E o quinto
O quinto, isso é novo, tá? Isso a princípio eles não falavam. É aquela hipertensão do jaleco branco. Voltou. Foi reincluído, tá? Então é aquela paciente que só tem hipertensão nos momentos da consulta médica, tá? Essa paciente, alguns estudos têm mostrado que elas têm mais risco de pré-eclâmpsia também. Então é só para ficar com o olho mais aberto em relação a essas pacientes. Mas ainda não tem nenhuma conduta específica a ser feita em relação a elas. Só ficar de olho mesmo. E não é infrequente, né? Não é infrequente. Não é infrequente. Então, se eu tenho uma paciente que sempre dá alta ali na minha consulta, já vai comprar um aparelhinho de pressão, né? Um esfigmomanômetro para realmente aferir essa pressão todos os dias aí, pra gente ter um controle melhor. Muito bom, excelente, assim, acho que foi muito bacana, assim, para a gente poder conceituar, né, e também poder ver quais são as diferenças entre as síndromes hipertensivas, mas se a gente for falar especificamente agora da pré-eclâmpsia, aquelas pacientes, quais são as pacientes de alto risco para pré-eclâmpsia? Se a gente fosse listar, assim, quando a gente começa o pré-natal, né, qual que é aquela paciente que eu vou colocar o olho e vou pensar, poxa, essa aqui é uma paciente de alto risco para pré-eclâmpsia? Vamos pensar aqui, Jader. Essa pergunta é muito importante porque isso também vai definir para quem a gente vai entrar com prevenção. Então, as pacientes de alto risco são aquelas que têm uma história de pré-eclâmpsia em gestação anterior. Então, essa paciente, a gente sabe que a recorrência ela é em torno de 30%. Então, se a mulher já teve pré-eclâmpsia, a chance dela ter de novo é bastante alta. A gente tem as obesas. Então, o IMC maior do que 30 a gente considera alto risco. As pacientes diabéticas, tanto tipo 1 quanto tipo 2, pacientes que têm doenças renais, doenças autoimunes, né? Então, sabe aquelas histórias de paciente que tem lúpus, que tem um monte de coisa nesse sentido, a gente tem que lembrar que elas também têm um risco aumentado. E aquelas pacientes que são gemelares, gestação múltipla. A gente sabe que é uma doença placentária. Se a gente tem mais placenta, a gente também tem risco de ter pré-eclâmpsia. Acho que os principais alto riscos são esses, viu, Jader? Depois eu vou até, na hora que você me perguntar, eu vou até ler a listinha aqui, eu confirmo se está faltando algum. Não, acho que é importante isso, porque realmente, assim, quando a gente inicia o pré-natal, é importante já ligar aquela luz, né, de, poxa, acho que, olha, essa paciente é obesa, essa paciente aqui já teve história de pré-eclâmpsia na gestação anterior, né, então realmente são pacientes que a gente vai ter que prestar atenção, né, e pensar aí em alguma forma de prevenção. Lembrei aqui, Jader, as hipertensas crônicas também entram no alto risco, tá? Então, pacientes que já têm hipertensão crônica, tanto que pode fazer hipertensão sobreposta, né? Pré-eclâmpsia sobreposta, a hipertensão crônica também entra no alto risco. Ótimo, ótimo. Então, assim, puxando esse gancho, né, tem alguma forma de a gente fazer profilaxia farmacológica para essas pacientes? Essa que eu coloquei o olho, né? E eu vi que ela é obesa, ela é diabética, ou é uma paciente que tem história de pré-eclâmpsia na gestação anterior, ou é uma hipertensa crônica. Tem algum medicamento, algum fármaco que eu posso prescrever para ela que comprovadamente reduz a chance dela ter uma pré-eclâmpsia? Tem dois, na verdade um é suplemento e o outro é um fármaco, né? Então a gente usa o ácido acetilsalicílico. No Brasil a gente acaba usando 100 miligramas, porque é o que a gente encontra nas farmácias. Então a gente utiliza 100 miligramas de ácido acetilsalicílico. Em geral a gente orienta a tomar à noite, né, para essa paciente a partir da 12ª semana de gestação. Idealmente introduzido até a 16ª, tá? Após a 16ª, os estudos mostram que não há tanto benefício mais. Então, essa introdução tem que ser precoce no início do pré-natal. E existe uma suplementação que gera um bafafá na internet, que as pessoas não querem introduzir, que é o cálcio. Mas é só para quem tem dieta baixa, né? Ou que tem ingesta baixa de cálcio. E na prática, presta atenção aqui em mim. O cálcio é preconizado pela Febrasgo, é preconizado pelo Ministério da Saúde, então a gente tem que fazer suplementação de cálcio para todas as pacientes que são alto risco ou que têm risco moderado. Nós vamos falar já quais são as pacientes de risco moderado também. E a gente vai fazer 1 a 2 gramas de carbonato de cálcio, ou se for citrato de cálcio, por exemplo, existem outras formulações com cálcio, aí a gente vai pensar, por exemplo, em 2 a 4 gramas, vamos ter que calcular a dose baseada aí em qual que é o composto do cálcio que a gente está dando. Mas de carbonato de cálcio é 1 a 2 gramas dia. Tem que dar para todo mundo que tem risco. EAS e cálcio. E geralmente as pessoas perguntam até quando, né? Até quando a gente vai usar essa prevenção? A gente entra com 12 semanas, tanto com AS e com cálcio, e a gente vai perdurar aí até pelo menos 36 semanas. Tá? Então até 36 semanas a gente mantém as duas
prevenções. Porque se fizer pré-eclâmpsia depois, né, Jader? Nasceu. Exato, exatamente. Nasceu. Não, e é importante isso, né, de lembrar que tem que ser antes de 16 semanas, porque a gente tem que pensar na fisiopatologia da doença, né, que é a falha na segunda onda da invasão trofoblástica. Então, se a gente iniciar até 16 semanas, a gente está iniciando no momento oportuno, né, que é antes de acontecer, né, a segunda onda de invasão trofoblástica. Perfeito. Explicadíssimo o motivo pelo qual a gente começa cedo, precocemente. E falando sobre profilaxia farmacológica, tem algum outro tipo de fármaco que a gente pode prescrever, que tenha evidência científica? A gente vê na prática que às vezes tem algumas pacientes que chegam usando enoxaparina, ômega 3, né? A gente vê que tem alguns outros fármacos além, né, do cálcio e do AS, né, do ácido acetil salicílico, que às vezes as pacientes já chegam utilizando. Tem alguma evidência científica de que esses outros fármacos possam ser benéficos na redução da incidência, da ocorrência de pré-eclâmpsia? Essa pergunta é excelente, porque o que a gente mais vê na prática clínica hoje é um monte de paciente usando a enoxaparina, né? E essas pacientes estão usando enoxaparina, sabe-se Deus lá por quê? Muita gente fala que é para prevenção de pré-eclâmpsia, mas na prática não tem evidência. O que a gente tem evidência é AS e cálcio. Todas as outras coisas que estão sendo utilizadas na prática clínica não estão corretas e não tem evidência científica. Então, ômega 3, vitaminas, enfim, a enoxaparina mesmo, não tem evidência nenhuma. Então, não é para usar. É AS e cálcio. Se der AS e cálcio para sua paciente, você já está fazendo um bem danado para elas. Acho muito interessante, muito importante a gente pontuar isso, né? Porque a gente vê que, assim, a medicina, claro, a gente sempre respeita a ciência e o método científico, mas a gente sabe que existem algumas ondas, né, de alguns fármacos que às vezes meio que ficam, eu diria, modinha, na moda, Na modinha. exato. E a onda da enoxaparina perdura, né? A gente sabe que, claro, ela tem seus benefícios em outras condições, como nos riscos tromboembólicos, né? Mas que aí é outra coisa, né? Isso. Agora, na pré-eclâmpsia é importante a gente pontuar isso, né? Que realmente não é um fármaco que tenha evidência que vá reduzir, né, o risco de pré-eclâmpsia. É isso aí. E falando assim sobre as pacientes, quais são as pacientes que têm indicação da gente entrar então com o ácido acetil salicílico e com o cálcio? Quais seriam as pacientes consideradas como de alto risco, né, ou de risco intermediário, que realmente a gente vai recomendar, vai indicar a profilaxia farmacológica? Ó, essa eu até trouxe uma colinha aqui, porque realmente lembrar da tabela de cabeça eu não vou lembrar. Mas o que a gente tem aqui, ó? Alto risco, história de pré-eclâmpsia, gestação múltipla, obesidade, que seria o IMC maior do que 30, hipertensão arterial crônica, diabetes tipo 1 ou 2, doença renal e doenças autoimunes. Lúpus, síndrome antifosfolípide, essas pacientes que têm essas doenças autoimunes. Para essas pacientes de alto risco, basta um fator de risco. Então, tem um desses que eu falei agora, a gente já vai entrar com AS e cálcio. Mas existem os riscos moderados. Quais que são eles? Então, nuliparidade, a gente sempre soube, né? Pré-eclâmpsia, paciente de primeiro filho tem maior risco de ter pré-eclâmpsia, e é isso mesmo. Mas é um risco moderado. Paciente que tem história familiar de pré-eclâmpsia, tá? Então, mãe ou irmãs, por quê? Porque tem que ser parentesco de primeiro grau. Baixo nível socioeconômico, etnia afrodescendente, idade maior ou igual a 35 anos. Uma galera hoje, né, Jader? Quem faz consultório sabe que no privado isso é muito frequente. História pessoal de baixo peso ao nascer, gravidez prévia com desfecho adverso ou intervalo maior do que 10 anos da última gestação. Sabe aquela reestreia? Essa reestreia também aumenta o risco de pré-eclâmpsia. Mas esses que eu citei agora são riscos moderados. E para a gente considerar a inclusão do AS e o cálcio para esse risco moderado, a gente tem que ter 2 ou mais desses riscos. É claro, tem um de alto risco, acabou, não precisa nem olhar os moderados. Mas não tem nenhum do alto risco. Eu vou olhar os de risco moderado, e aí se tiver 2 ou mais, a gente também tem que entrar com AS e com cálcio. E se ela for baixo risco, não tiver nada aí, claro que a gente não precisa entrar com AS e com cálcio.
Isso é bem importante porque se a gente for pegar, por exemplo, nuligestação, a gente aí teria uma sobreprescrição, né, de Seria praticamente para AS todo de cálcio, mundo, porque né? assim, todo mundo que está grávida pela primeira vez iria receber. É. Não, esse tem que ter mais um ainda, É. né? Então, por exemplo, se ela for uma primigesta e tem mais de 35 anos, bom, aí ela vai ter 2 fatores, né? Aí sim, realmente se recomenda. É que exatamente, é isso. Quando a gente soma 2 fatores, a gente já recomenda. E isso na prática clínica, eu vou ser muito honesto, é para muita gente. Porque às vezes ela não tem a idade, mas ela é obesa. E aí é um alto risco que já entra de cara com a profilaxia. Né? Às vezes ela tem mais de 35 anos, mas ela é de baixo nível socioeconômico. Isso também já inclui a esse cálcio. Então você veja que interessante que a gente vai entrar com prevenção para muita gente. E não tenham medo, gente. Entrem mesmo, tá? Porque, olha, eu vou falar que eu comecei a fazer isso, deve ter o quê? Acho que isso deve estar entrou nos protocolos aí uns 6 anos, talvez, Isso, mais ou menos. E desde que eu comecei, nossa, meus números de pré-eclâmpsia reduziram demais. Isso é percepção pessoal, não é estudo, mas a gente percebe que na prática clínica isso mudou o prognóstico das gestações. Tem algumas coisas que o sobretratamento, né, às vezes vai se justificar e vai trazer benefício, né, como é o caso de pré-eclâmpsia, é uma doença que a gente sempre fala na prática que é tão traiçoeira, né, e traz tanto, pode trazer de uma hora para outra um desfecho muito ruim, né, então realmente a gente não vai se arrepender, né, de entrar, a gente vai se arrepender de não ter entrado. É isso. Eu comparo muito com sífilis, né, às vezes a gente recebe aquele resultado e pensa, puxa, será que era uma sífilis, será que de repente isso aqui não é só uma doença tratada? Gente, gestante, Trata, né? é sempre melhor você sobretratar do que você subtratar, deixar passar um caso é uma tragédia. Agora, tratar uma paciente que talvez não tivesse sífilis, mas aí ela usou uma penicilina ali de graça, bom, mas é melhor você sobretratar do que subtratar. Mesma coisa. Sem né? dúvida. Total de acordo. E a pré-eclâmpsia é desse jeito também. A gente precisa ter esse olhar clínico mesmo para essas pacientes. Perfeito. Muito bom, excelente. Aprendi um monte. Acho que foi muito legal, assim, muito bacana a gente poder discutir aí sobre esse tema. Acho que é um grande universo, né? As doenças hipertensivas da gestação é um grande universo. Acho que tem muita coisa ainda. Quando a gente fala sobre esse tema, a gente vê o quanto a gente ainda precisa, a ciência ainda precisa evoluir mais, né? Para que realmente a gente tenha mais efetividade, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Então, gente, muito obrigado aí pela audiência de vocês, sigam nos acompanhando aí, que sempre vai ter uma discussão aí de casos novos, de temas novos, para a gente poder fazer aí esse bate-bola juntos. E a gente volta para falar sobre as outras síndromes hipertensivas, né, Jader? Com certeza, já está na nossa lista aí. É isso aí, pessoal. Obrigado. Valeu, Até gente. a próxima. Tchau.